gente! Hoje eu tô aqui para contar para vocês como que foi esse meu final de semana intenso, cheio de bênçãos. Para quem não sabe, eu fiz a minha segunda constelação familiar no sábado. Aí no domingo eu fui servir de representante em uma outra constelação familiar que a minha família promoveu. E aí à noite teve satsang de cantos e mantras lá do Simplesmente Yoga com Marco Schultz e convidados. E assim, eu tô como se eu tivesse tomado uma anestesia. Sabe quando você se anestesia assim e ainda não voltou para a realidade? Eu tô dessa forma, além de muito sono também, né? Que eu tô com sono super atrasado. E, enfim, mas valeu super a pena. Eu tô com uma paz tão gigante aqui dentro do meu peito que eu não tô conseguindo contê-la, sabe? Então assim, é algo tão maior do que tudo isso que a gente acha que é verdade, né? Então foi muita bênção mesmo. Bom, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou começar a contar pra vocês como é que foi essa minha constelação. Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, ele diz que existe 3 leis. Se a gente seguir pelo menos só essas 3 leis, já tá valendo a pena, gente. Um é que tudo é amor, tudo, qualquer ato, qualquer coisa, até aquilo que você acha bizarro, sempre é um pedido de amor, tá? Número 2, a gente tem que respeitar quem veio antes, ou seja, nós temos que nos colocar no nosso lugar e respeitar pai e mãe. Pai e mãe veio antes, né? Isso é um exemplo, ou seja, respeitar todos e tudo aquilo que veio antes. E o terceiro é o equilíbrio entre dar e receber. Isso é bem difícil, né? Porque às vezes a gente só sabe dar e não sabe receber, e é preciso sim existir um equilíbrio, porque senão a gente entra em desarmonia, né? Então tudo aquilo que a gente dá, a gente tem que receber. Então não importa só dar, a gente tem que aprender a receber também. Então, a constelação familiar, ela mexe com o teu sistema familiar, dissolvendo, né, amarras que veio lá de trás, sabe? Pode ser dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, enfim. Então é através do campo, que é muito fértil por sinal, uma força superior, uma força universal, dê o nome que você quiser, vida, universo, Deus, abre um campo na qual a gente consegue ir direto ao foco do problema, tá? Fiz a minha primeira constelação familiar em fevereiro e foi muito intenso. De lá pra cá eu nem quis voltar porque realmente eu fiquei trabalhando todos esses meses a questão. Eu não curei ainda a questão que eu trouxe pela primeira vez, mas assim, eu posso dizer que eu melhorei 70%, tá? Então é claro que a gente está em processo contínuo de aprendizado, e sendo um processo contínuo, isso não tem fim, né? Mas só que a constelação familiar lhe permite enxergar de fato aquilo que precisa mudar no seu sistema, né? Porque quando a gente se coloca como observador, fica muito mais tangível, né, aquilo que a gente precisa mudar. Então é para isso que serve a constelação, que é através do meio da representação das pessoas que vão representar seu núcleo familiar, você vai poder enxergar de fato o problema na qual você vai poder trabalhar, tá bom? Fiz a minha primeira em fevereiro e eu demorei todo esse tempo para voltar, porque de verdade eu sentia que ainda não estava preparada, sabe? Eu estava aplicando tudo que eu tinha visto na primeira, então eu quis ter bastante cautela para poder voltar. E durante esse tempo eu comecei a identificar várias outras questões que eu precisava trabalhar. Engraçado porque realmente a gente tem muita coisa, né, para ser mexido, muita coisa para ser curado. E aí eu tava na maior dúvida qual seria o tema, né, dessa minha próxima constelação. Então eu pensei bem, joguei para o universo e falei assim, bom, o desejo de constelar já existe, eu vou sim, né, no sábado. Então durante essa semana eu quero ter certeza de que esse tema que eu acho que eu vou escolher é o correto. E é incrível, porque quando a gente se coloca, né, realmente disponível para o universo, aberto para o universo, as respostas chegam até você. Né? Então é um exercício aí contínuo de você jogar para o universo e confiar que na hora certa vem tudo, não é a hora que você quer, e sim a hora certa. Se você estiver preparado para enxergar, se você estiver realmente querendo muito, você vai entender, você vai ter a prova, né? E foi isso que aconteceu comigo, porque entre várias questões que eu tinha, uma questão se sobressaiu, que é um bloqueio de amor que eu identifico em mim, que veio, sabe Deus de quando e da onde,
e que não me permite ser mais carinhosa. Isso é muito tangível com os meus filhos, né? Então, assim, para vocês que estão me vendo aqui, pode achar que eu sou uma super mãe, pode achar, nossa, Viviane, né? Ela é tão legal, ela é tão boazinha, ela tem tanto amor, ela transborda amor, ela dá atenção pra gente, mas só que eu peco o tempo inteiro, gente. Lembrando aqui que pecar é errar o alvo. Eu peco o tempo inteiro, principalmente dentro da minha casa, né? Porque eu sempre coloco talvez os meus filhos assim em último plano, porque minha vida é muito corrida, e isso serve de muleta pra mim. Eu fico falando, não, minha vida é muito corrida, é por isso que eu não tenho tempo pra eles, é por isso que eu não sou mais carinhosa, é por isso que eu sou muito prática. Então as desculpas a gente encontra diversas o tempo inteiro, mas será que precisa ser assim, né? Então esse foi o ponto que eu não admito. Eu não quero mais ser assim, né? Eu não quero mais me apoiar nas minhas desculpas. Sim, o meu dia é corrido, porém nada impede de eu ser mais amorosa, de eu ter um diálogo não violento, sabe? Então assim, às vezes eu me torno agressiva por ser prática, e eu não quero mais viver dessa forma, né? Principalmente com os meus filhos, poxa, eu quis tanto tê-los, né? E por que será que existe esse bloqueio que me impede de doar mais para eles, né? De ser uma pessoa melhor, diferente. Não que eu não acolha a Viviane que está sendo com os meus filhos, mas eu acho que sim, precisa melhorar. Então é difícil a gente admitir, né? Então cura é você sair daquele lugar que você estava antes. Se você der um passinho de formiga, já tá valendo a cura. Não quero mais ficar fechando os meus olhos e agarrar e me apoiar nas muletas para deixar de resolver uma questão que eu sei no meu íntimo que precisa ser resolvida, sabe? Então eu fui lá para tratar esse bloqueio, porque por mais que eu saiba, né, que é preciso ser mais carinhosa, que é preciso demonstrar mais atitudes de amor, que é preciso realmente eu sentir aqui do fundo tudo isso, eu acabo não sentindo. E não tem muita lógica, porque amor de mãe e filho acho que o maior amor que pode existir, né, materializado aqui nessa dimensão. E cadê esse amor, né? Cadê isso? Então eu fui tratar dessa questão, e que ficou muito claro essa semana, porque a minha semana foi muito corrida, meus filhos exigindo atenção e eu querendo ser grossa, prática, enfim, tipo colocando eles para escanteio. Isso não tá certo, eu quero incluí-los, né? Bom, beleza. Aí a Vânia fez um formato diferente de constelação familiar que foi muito lindo, eu adorei. Eu não vou falar aqui para não estragar toda uma dinâmica, mas lá pelas tantas chegou a minha vez de constelar, e foi uma bênção muito grande, porque através da constelação de uma colega minha, que era idêntica à minha, idêntica, ela trouxe um problema que na verdade ela queria curar a enxaqueca dela, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre teve muita dor de cabeça também. E aí eu falei, nossa, que tema banal, né? Aquela mania da gente ficar julgando o outro. Eu julguei, até falei assim, nossa, banal, né? Simples. Sei lá, as pessoas vêm tratar aqui na constelação de umas coisas tão complexas, né? E ela traz um tema de, sei lá, enxaqueca. Mas aí nessa hora que eu percebi que eu tava julgando a irmã, eu parei, eu respirei e falei, Viviane, larga a mão de ser besta, presta atenção, porque você também tem enxaqueca, vai que você resolve o teu problema também de enxaqueca através da constelação dela, né? Aí minha mente silenciou e eu comecei a ficar prestando atenção no que tava rolando. E o tema dela foi muito forte, porque de dor de enxaqueca passou por uma relação de amor entre pai e filho, né? E também onde teve bloqueio de amor. E, gente, eu não sei como que isso pode acontecer, mas a história dela era a minha história, em detalhes, tá? De repente, né, a figura que era representada em enxaqueca dela passou a ser o pai dela, né? Passou a ser o pai dela. A Vânia diz que geralmente enxaqueca é problema muito forte de relacionamento entre os pais e os filhos, né? Então ela trouxe a figura masculina lá pro campo, e aí a irmã se viu pequena, ela até sentou assim de frente, né, ao pai dela, pequena. E aí ficou bem claro que esse bloqueio de amor veio, né, a partir da infância dela, quando ela era pequena, quando ela tinha 4 anos de idade. Então, e ela sentiu um amor muito grande pelo pai dela, e esse amor, né, de uma criança de 4 anos de idade, foi o motivo da enxaqueca dela durante todos esses anos,
por esse amor ser tão grande, a criança não saber identificar isso e agir com culpa, porque nessa idade dos 4 anos, 5, né, a criança, ela vê os pais como aquela figura, né? Então, assim, a gente começa a confundir um pouco os sentimentos e começa a ver o pai como homem, né, e não como pai. Isso acontece, cara, e é muito difícil a gente afirmar pra gente mesmo que isso pode ocorrer. Mas só que a gente faz, né? A gente guarda esse sentimento numa caixinha e aí a gente cresce. A gente cresce com esse tipo de sentimento muito mal desenvolvido e, na verdade, é totalmente inconsciente, né? Porque a gente não sabe que foi a partir de um trauma, que foi a partir de uma coisa mal vivida, que você traz para tua vida adulta algumas questões difíceis depois de lidar, né? Enfim, daí essa colega veio, fez isso, eu me identifiquei demais, porque também foi com 4 anos de idade que a minha relação com meu pai meio que foi rompida, porque foi quando a minha irmã nasceu, e aí a minha irmã nasceu, eu me lembro exatamente que eu fiquei tão mal, que acabei sendo internada com uma infecção intestinal, vai vendo. E aí a minha mãe ficou super dividida, ela não sabia se ela cuidava da minha irmã recém-nascida ou se ficava lá no hospital comigo. O leite dela acabou secando, então foi uma desordem muito grande que aconteceu comigo com o nascimento da minha irmã. E até então eu era muito paparicada mesmo, sabe? Eu era a companheira do meu pai, eu fazia tudo com ele, desde coisas femininas como coisas masculinas, sabe? Meu pai sempre gostou muito de mexer com som, né? Em gravar do disco pra fita na época. Então eu fazia isso com ele. Então eu era muito parceira. E depois que minha irmã nasceu, a atenção foi tirada, né? Daquela filha única. E de repente ficou pro bebezinho. E eu desenvolvi uma relação muito mal resolvida perante a isso. Eu percebi isso na constelação da colega, hein, gente? Só observando a constelação dela foi caindo várias fichas. Aí, enfim, aí essa colega resolveu o problema dela, terminando com reverência em aceitar os sentimentos que os pais dela têm para com ela. E de repente a Vânia, minha terapeuta, me chama para entrar no campo dessa colega, com toda aquela situação já formada. Eu já tinha identificado que a constelação da colega era idêntica à minha, mas eu fiquei quieta. Mas a sensibilidade da terapeuta nesse momento faz toda a diferença, tá? Então ela me chamou pro campo e aí eu comecei a chorar muito, porque eu falei assim, eu entendi. Ela falou, Viviane, você já entendeu, né, que ela constelou por você. Embora a situação seja igual, serviu muito pra você, e eu sei disso. Então eu tava aos prantos já, porque realmente como pode a situação dela ser idêntica à minha? Até mesmo com 4 anos ela percebe um bloqueio de amor com o pai dela. Então assim, foi igualzinha a minha. E aí eu entendi, eu me sentei na frente da figura do meu pai e da minha mãe como uma criança, né, chorando por culpa, por um dia ter amado demais o meu pai e com 4 anos de idade ter confundido o sentimento, e com 4 anos de idade ter achado que com o nascimento da minha irmã eu ia ser excluída, né? Então foi lá, eu entendi que eu comecei a criar esse bloqueio de amor, né? Então eu coloquei uma capa, como se eu tivesse blindada contra o amar demais, né? Então eu amo até a página 6. Depois da página 6 eu me blindo, porque o amor faz sofrer, né? Porque um dia eu vou ser excluída. Então eu criei esse conceito todo dentro da minha cabeça, uma cabeça infantil, né, de criança de 4 anos, e carreguei pra vida adulta comigo, sem saber, né? Então eu entendi que a fonte desse bloqueio que eu digo veio daí. Aí eu não sei como que eu vou fazer para trabalhar isso daqui para frente, mas eu acredito que só o fato da gente já estar ciente, né, da origem, do porquê, da onde veio, de onde começou, a gente já tem a grande oportunidade de curar isso, né? Então eu acho que só o fato de saber, a gente já curou aí no mínimo 30%. Enfim, gente, foi isso que aconteceu comigo, foi muito forte, eu chorei demais. Eu quero falar aqui para vocês que só o fato de vocês reconhecerem, né, uma parte aí de vocês que não tá legal, que precisa ser modificada, vocês aceitar, né, uma sombra, aceitar um trauma, aceitar uma máscara, já é o passo para cura, né? Porque você já saiu daquele processo de negação, porque o ser humano tem mania de negar e nega para si próprio,
né? Não é nem negar para os outros, é para si próprio. Então, o fato da gente já dar um passo para trás e entender que existe sim uma mazela arraigada no teu ser e que precisa de luz, que precisa ser curada, já é um passo para a cura. Preciso sim a gente encarar isso de frente. Não foi fácil ter admitido algumas coisas assim para aquele grupo de 12 pessoas, mas não faz mal. Todo mundo tava lá para ser curado, entende? E aí quando você faz constelação familiar e você vê o problema do outro, você fala: cara, eu achava que só eu que tinha problema. Eu achava que só eu que não era normal. Eu achava que a vida é injusta só comigo. Enfim, não, você ainda tem a oportunidade de trabalhar isso, porque você vai vendo os problemas cabeludos, né, do teu irmão e vai falar assim: caraca, eu que me julguei a vida inteira anormal, né? Olha isso, tá um irmão assim que eu idealizava, que era feliz, que era, né, normal, que não tinha problema, tá aí, né, se revelando todo, contando esse segredo diante desse grupo. É tão bonito, sabe? Então a gente se coloca muito junto do irmão e aí a gente acho que tá criando forças realmente para curar aquilo que precisa ser curado em nós. Então foi isso a minha segunda experiência. Eu espero que depois de ter entendido da origem, né, desse meu bloqueio, eu consiga agora, por esses meses, trabalhar isso em mim, sabe? Ter isso mais assim resolvido aqui dentro, né? E a vida dá oportunidade o tempo inteiro da gente treinar. Então assim, o que eu vou fazer agora com esse presente que eu recebi, né, em minhas mãos? Eu vou guardar numa gaveta ou eu vou utilizar, né? Ou eu vou utilizar ele, né? Ou eu vou treinar, ou eu vou calejar esse presente. Então é dessa forma que a gente precisa pensar se a gente realmente está buscando a cura, né? Bom, de resto foi maravilhoso o satsang no domingo. Eu chorei, foi lágrimas assim de batismo, sabe? De presença, de saber que existe algo muito maior aqui dentro do meu ser e que é capaz de transbordar em amor. Então assim, meu final de semana, embora eu tenha relatado um bloqueio de amor, foi amor intenso o tempo inteiro. Tanto eu representando nas constelações, como no satsang no domingo, eu transbordando de amor. Então, na verdade, eu sei que eu sou fonte universal de amor. O amor já existe em mim, mas só que eu coloquei um véu, né, diante do amor e do ser que eu acho que eu sou. Então eu preciso remover esse véu porque eu já sou, o amor já existe em mim, né? Isso ficou muito tangível nesse final de semana. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que é um assunto bem legal que precisa ser explorado. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!